ordinário de 2015, distribuído eletronicamente. Ata em discussão, em votação, ata aprovada conforme distribuição. Grupo do expediente. Não, excelência. Comunicação da presidência do sorteio do processo. Justificando a ausência da conselheira Márcia. A palavra está trancada aos senhores conselheiros, procurador e a comunicação do registro. Não havendo. Evolução do processo de pedido de vista. Estamos em processo 3242-2013, vista da primeira sessão do Ministério Público. Então, agora para o conselheiro Marco Antônio, para prorrogar na forma regimental. Apreciação de medidas cautelares e urgentes, não temos hoje. Leitura de acordos e pareceres. Começamos com acordo de relatoria. Acordo 228/2015, processo 6027/2014, prestação de conta trimestral, Fundo Municipal de Saúde São José do Calçado, saneamento da missão privada. Acordo 229/2015, processo 4479/2013. Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, apresentação de fase tomada de preço 0/2013, procedência, aplicar multa, determinação, arquivar. Acordo 230/2015, processo 4480/2013, Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Chaves, apresentação de fase tomada de preço 0/2013, procedência, aplicar multa, determinação, arquivar. Convido o conselheiro Marco Antônio para a leitura. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros e médico procurador. Acordo TC 161/2015, processo TC 6649/2014, Prefeitura Municipal de Ipatinga, representação, extinguir processo em resolução do mérito da ciência, arquivar. Acordo 69/2015, processo TC 609/2014, Plano Municipal de Vila Pavão, fornecimento de informações sobre o objeto arquivado. Acordo TC 181/2015, processo TC 2749/2013, Faculdade de Música do Estado do Espírito Santo, responsáveis Edilson Barbosa, Eric Rosa Rocha, Marcelo Zucchi Ginelli e outros. Prestação de impostos do exercício 2012, contas regulares com respectiva aplicação, senhor Edilson Barbosa, extinção do processo em resolução de mérito para os demais. Arquivar. É só entrar para a nossa presidente. Obrigado. Na sequência, segunda fase, julgamento do processo, pauta, a pedido de preferência. Processo, relatoria do conselheiro Marco Antônio. Processo 59/22. Desculpa, a gente não estava informado, mas eu vou localizar aqui. 59. 22/2009. Prefeitura Municipal de Una. Está extensa. A secretaria vou falar da pauta, da página 13. Rogério Cruz, esse processo ele irá adiar, senhor presidente. A pessoa está presente? Então, processo. Adiante. Perfeitamente. Já tive uma resposta. Esse que facilita. Bom, obrigada, doutor. Dando sequência à pauta, iniciamos o processo de julgamento de minha relatoria. Começamos com o processo 69/14/2008, a denúncia faz municipal de Una, exercício 2005/2008, a solicitação de sustentação oral
Eu solicito ao secretário que faça o pregão. Quantas coisas interessadas? Só um minuto. Gostaria que vocês o pregão, beleza? Quantas coisas interessadas no processo 6914-2008? Denúncia, tomada de especial, unidade reservada, responsável de Felipe Vieira, Edson Marcos de Almeida e Marco Antônio Souza. Então, o processo continua em pauta, julgamento adiado de forma regimental. Chegou a nossas mãos também aqui uma solicitação de sustentação oral de relatoria do conselheiro Rodrigo Chamon, processo 8340-2010. Santa palavra, claramente, relator. Boa tarde a todos. Processo 8340-2003 de 2010. Trata-se de auditoria ordinária na Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, exercício 2009, responsável Abraão Lincoln Eliseu. Na ocasião foram apurados indícios de irregularidades, em razão dos quais foram citados o então prefeito, servidores municipais e pessoas jurídicas contratadas pela administração. Após a apresentação de justificativos pelos responsáveis, ao seguir para o grupo de estudos técnicos e análises conclusivos, que entendeu pela existência de irregularidades, propôs julgamento pela irregularidade, multa, ressarcimento, etc. Estou resumindo para oportunizar a defesa. Passo a palavra a Vossa Excelência. Solicito que o responsável do regimento legal possa exercer a apresentação oral para 15 minutos, podendo ser prorrogado por mais 15 minutos. Obrigado. Obrigado. Primeiramente, eu quero cumprimentar Vossa Excelência e, cumprimentando o senhor, cumprimento os demais conselheiros, membros do Ministério Público, servidores dessa casa, advogados que estejam presentes, meu cliente Abraão, um amigo pessoal. Como o doutor relator já adiantou, na verdade, isso aqui é um relatório de auditoria. As contas, na verdade, já foram aprovadas por esse tribunal, bem como pela Câmara Municipal de Água Doce do Norte. E auditoria regular, não foi tomada de conta especial, não foi nada que chamasse a atenção para que fizessem tal auditoria. Nessa auditoria, 13 itens, 13 pontos foram considerados depois da citação, depois de apresentação de defesas e correções normais. 13 itens, a parte técnica, a equipe técnica entendeu que estavam irregulares. Pela primeira vez, vou fazer uma sustentação oral escrita, não gosto, mas como são 13 itens, não é fácil você ficar discorrendo a respeito dessas sem ter anotações. Mas serei breve. Ocorre de outros circuitos jogadores, em que pese o notório saber da área técnica, as irregularidades apontadas por eles inexistem, motivo que as mesmas não devem prevalecer. A primeira irregularidade foi a terceirização de serviços permanentes e essenciais pertinentes às atribuições dos cargos públicos e não observando o regramento constitucional de concurso público. O município de Água Doce do Norte, no ano de 2009, por requerimento da Secretaria Municipal de Finanças, ele contratou uma empresa de assessoria na área contábil e administrativa para a Secretaria de Finanças.
A equipe técnica entendeu que, como o município tem contador, ele não poderia ter contratado uma empresa para prestar serviço de contabilidade. Nós queremos fazer uma ressalva que a empresa não era exclusiva de contabilidade. Era uma empresa de assessoria contábil e administrativa. Segundo, o serviço era prestado para a Secretaria de Finanças e não para o setor de contabilidade do município. Terceiro, o contador do município, ele tem uma acumulação de cargos prevista da Constituição, porque ele é professor da rede pública estadual, bem como é contador. Os serviços prestados são de 4 horas. Impossível seria ele cuidar da contabilidade do município, bem como cuidar de assessorar a Secretaria de Finanças. Esses elementos fizeram com que, em 2009, fosse contratado essa empresa de assessoria contábil e administrativa para que pudesse dar suporte ao município nesse sentido. Contudo, a atividade prestada por essa empresa não era atividade de contabilidade, era atividade fim do município, era atividade meio. Sendo atividade meio, a legislação permite, os doutrinadores permitem, inclusive esse tribunal, em parecer TC 07 de 2005, ele disse que era possível sim contratar uma empresa de assessoria, não para o município de Aguadoce. Quem fez a consulta foi o município de Ibiraçu. Nós queremos esclarecer aqui, só copiamos aí da doutrinadora Maria Silvia de Pietro, que é perfeitamente possível no âmbito da administração pública a terceirização como um contrato de prestação de serviço. Na realidade, isso sempre foi feito, sem que impressasse o termo terceirização, o que permite reafirmar que o direito administrativo moderno foi invadido por termos novos para designar institutos antigos, apenas com diferença de que hoje vem carregados de nova ideologia ou de nova nomenclatura. O que não é possível é a terceirização como um contrato de prestação de serviço ou locação de serviço que tem por objeto determinado serviço público como um todo. Se a empresa fosse tão somente de contabilidade e fosse fazer a contabilidade do município, realmente estava ou está irregular quem fizer tal contrato. Contudo, ela fazia o serviço meio, ela auxiliava. O parecer que nós falamos aqui desse tribunal, TC 037/2005, processo TC 3142/2005, interessado Prefeitura Municipal de Ibiraçu, consulta, serviço, terceirização pela administração pública, possibilidade condicionada. A realização de licitação foi feita a licitação, nos termos da Lei 866, para a escolha da oferta mais vantajosa. Segundo, fiscalizar os serviços terceirizados. C. Vincular-se com a empresa tomadora mediante contrato de prestação ou outro modo de contrato. Ainda se for a contratação emergencial, que seja observado o artigo 24 da Lei 866/93. Tudo isso aqui foi seguido. Foi feita licitação, a fiscalização era feita através do secretário de Finanças, que dava um atestado se o serviço foi prestado ou não. Só a partir disso aí é que providenciava o pagamento dessa empresa. Assim, percebemos que é possível a contratação de empresa para prestação de serviço ligado à atividade meio, o que é o caso dos autos. É preciso levar em consideração que o serviço prestado pela empresa está entre aqueles que contam com técnicos especializados, podendo ser contratados com base no artigo 13, inciso 3 da Lei 866/93, bem como um serviço singular, o que poderia ter sido contratado de forma direta, por inexigibilidade de licitação, com base no artigo 25(2) da Lei antes referida. Contudo, a administração do prefeito Abraão resolveu, com base no princípio da competitividade, escolher a proposta mais vantajosa, sendo informado no procedimento licitatório que a dotação orçamentária seria de serviço de consultoria e não de pessoa jurídica e não de pessoal. O item 2.2, substituição de mão de obra não contabilizada como despesa pessoal. A área técnica entendeu que o serviço prestado foi contabilizado, deveria ser contabilizado como despesa pessoal.
substituição de mão de obra contabilizada como despesa pessoal. Nesse ponto, o que temos a dizer é que a área técnica equivocou. O senhor prefeito não infringiu a legislação supracitada, pois a despesa aqui não trata de outra despesa de pessoal, porque não são serviços comuns, trata de serviços de pessoa jurídica, na rubrica 3.3.90.35.000, serviço de consultoria e não de pessoal. Assim, não há o que falar em infringência à legislação vigente. Não foi pessoal que foi contratado, foi uma empresa de assessoria administrativa e contábil. Não podia ser pago como despesa de pessoal. Não havia uma substituição, não houve substituição. Houve, na verdade, a contratação através da licitação. Ainda em relação a essa empresa, porque, na verdade, são 13 pontos, mas que dentro de um contrato surgiu 2, 3 pontos, ou 2, 3 irregularidades. Ausência de regular liquidação de despesa e pagamentos. Entendeu, área técnica, que, apesar de ter nota fiscal do serviço prestado, não ficou comprovada a liquidação. Qual a outra maneira que tinha para liquidar? Não existe. Está provado, está comprovado, foi devidamente pago, foi feito o serviço foi atestado pelo secretário, foi emitido nota fiscal da empresa para o município, foi recibado, foi devidamente liquidado. Veja bem, o item de análise precisa e deve ser considerado regular, pois a documentação que já se encontra nos autos está mais que provado que todas as notas foram liquidadas. E os relatórios das atividades foram entregues na Secretaria Municipal de Finanças, sendo que os serviços foram prestados nos termos exigidos pelo edital e pelo contrato. O que pode ter ocorrido nesse caso, cremos que ocorreu, é que a liquidação estava no verso da nota fiscal. Assim, voltamos a dizer que não houve descumprimento à legislação vigente. Vale ainda aqui dizer que a atividade executada estava ligada à atividade meio do município. Por tal motivo, deve tal item ser reconsiderado ou considerado regular. O contrato dessa prestação de serviço, ele previa, no item 3.2, que os pagamentos serão efetuados mensalmente após informação da Secretaria Municipal de Finanças. Ou seja, a Secretaria Municipal de Finanças, a empresa estava prestando serviço para que ela saia. Ela pediu o serviço, ela que mandou o memorando, ela que disse que tinha necessidade. Ela estava prestando serviço. Quem melhor para fiscalizar? Por quê? Porque no item no 2.4, entendeu a equipe técnica que havia uma ausência de um representante da administração para acompanhar e executar a fiscalização de serviço. Mas não havia a ausência, porque com a exigência no item 3.2 do contrato, que só seria pago após a informação da secretaria, o informante era a pessoa incumbida de estar fazendo a fiscalização. Ele era a pessoa que recebia o serviço, teoricamente, ou o chefe do setor, o secretário responsável pela pasta. O serviço está sendo prestado? Está sendo prestado. Ele fazia essa informação à Secretaria após, mensalmente, a Secretaria Municipal de Finanças. A Secretaria Municipal de Finanças realizava, então, os pagamentos. Ou seja, a Secretaria de Finanças da pessoa do seu secretário era quem fazia a fiscalização, acompanhava a execução contratual, pois a prestação de serviço era para a área contábil e administrativa. E não havia ninguém melhor para fiscalizar do que a pessoa do secretário, que sabia ou não se o serviço estava sendo prestado. Até porque o pagamento da empresa necessitava de tal fiscalização para a execução do contrato. Item 2.5. Processo licitatório com indícios de simulação. A equipe técnica entendeu que um determinado processo licitatório estava com indícios de simulação. Vale informar nesse item, de forma preliminar, que os membros da comissão de licitação no governo Abraão não recebiam gratificações, o que é perfeitamente possível. Contudo, é perigoso. É possível? É possível. É perigoso.
Mas é possível, a lei prevê. Porque com a gratificação, pode entender que o indivíduo fica condicionado a fazer o que não quer para receber a gratificação no fim do mês. Isso não estou dizendo que é normal, mas é possível. 40% tem um valor, o teto que ele pode receber. O município não pagava a gratificação ao setor aos membros da comissão de licitação permanente. Fizemos juntada dos contra-cheques dos participantes da comissão de licitação para aprovar esse item. E todos agiam dentro da legalidade sem medo algum de serem substituídos. Não havia possibilidade de serem coagidos. Outro fato é que o nosso município até hoje não existe nenhuma empresa que presta serviços para veículo a diesel. Que essa licitação aqui, ela contratava empresas mecânicas que prestavam serviço para carro que usa óleo diesel. Em Água Doce do Norte até hoje não existe essa empresa. Por quê? O maquinário é caro, a mão de obra é um pouco especializada, veículo a gasolina, quase todo mundo sabe alguma coisa, a diesel não, e assim sucessivamente. Então, as empresas que participaram são empresas de fora, que vão de outro município para concorrer, para participar da licitação. Então, eles não têm contato com o pessoal do município, muito menos com a comissão de licitação. Em relação a esse item, como foi dado um subtítulo aí, de indício de simulação, nós queremos chamar a atenção para o seguinte: o que é indício? Indício, quando do tempo de faculdade nos foi ensinado que indício precisa de estar muito próximo da verdade, ou precisa levar que você conclua que aqueles fatos, se você juntar os fatos que você viu ali, você praticamente vê a verdade. Então os doutrinadores costumam dizer, se você prender em um quarto um canário de pena amarela com um gato, e no outro dia você chegar, abrir o quarto, o canário não estiver dentro do quarto, mas na boca do gato tiver penas amarelas, há indícios de que o gato comeu o canário. Mas não significa que ele comeu, mas há indícios bem fortes. Por quê? Só estava o canário e o gato. O canário com as penas dele na boca. A probabilidade é muito grande. Contudo, nesse procedimento licitatório não há indícios. As penas não estão ali. Uma empresa é de Colatina, a outra empresa é do Mantena, a outra empresa é de Barra de São Francisco. Duas empresas ganharam. Por quê? Porque eram vários itens, não era um item só. Era revisão, era preço, era montagem de motor, e assim sucessivamente. Quando das análises, duas empresas ganharam. Então seria impossível de haver simulação. Você fica prorrogado por mais 15 minutos. Obrigado, excelência. De haver simulação nesse procedimento licitatório. O procedimento licitatório obedeceu todos os trâmites exigidos na lei, bem como os princípios esculpidos no artigo 37 da Constituição da República. Conforme pode ser constatado nas cópias anexadas aos autos, que o presente processo licitatório foi além do que exige a lei, haja visto que deu toda a publicidade possível, afixando cópia do edital e não somente cópia do instrumento convocatório, o que não é exigido nessa modalidade de licitação. Então ficou ali, não foi só a cópia, foi afixado cópia do edital e não só a cópia do instrumento convocatório. Foi exigido às empresas a documentação prescrita no artigo 29 e 30 da lei, sendo tais indispensáveis em tal modalidade. Isso para dar maior transparência e legalidade ao processo. Assim, tal item deve ser considerado regular, pois a administração escolheu o menor preço e a qualidade dos serviços prestados. Para ainda dizer que os dois contratos somam R$ 53.797. Nós estamos falando esse valor aqui, não é para justificar que se foi simulado, ou se foi fraudado, ou se foi desviado, pode ser R$1. Nós não estamos falando valor de 57 mil aqui, simplesmente para justificar, mas é um pequeno valor, então vocês poderiam fazer vista grossa. Não é isso, vocês não fariam, e nem eu seria idiota de falar isso aqui. Se for R$1, tudo bem, há que ser punido. Nós estamos mostrando que são contratos pequenos, que ninguém de sã consciência iria usar de artifícios, de subterfúgios, para chegar a valores desse tamanho. Ainda mais que foi dividido com duas empresas, uma ganhou
uma licitação de 20 e poucos mil, a outra de 30 e poucos mil, somou o contrato de 53.797. Valor esse que nem em sonhos podia fazer com que empresa e comissão de licitação simulasse tal licitação. Ademais, houve 2 ganhadores no certame. Se houvesse qualquer irregularidade, apenas uma empresa ganharia. E seria esse preço? Não, para quê? Se eu vou combinar, se eu vou cometer crime, se eu vou acertar, então, para que vou fazer uma simulação de licitação, então o preço será muito maior. Mas não houve isso. Houve concorrência. A municipalidade ganhou com a presente licitação. 2 empresas ganharam, foram os menores preços. O item 2.61, 2.62, 2.63 e 2.64 e ainda 2.65 trata praticamente do mesmo assunto. Por quê? Porque a equipe técnica entendeu que nesses pontos faltou o quê? Faltou planilha detalhada ou cotação dos valores para que fizesse a licitação, para que iniciasse. O que eu quero chamar a atenção aqui, todas as vezes que o tribunal notificou o Abraão dentro dos seus 8 anos de mandato, todas as vezes que notificava, precisa de melhorar, precisa de fazer isso, precisa de acertar, foi feito adequadamente dentro das normas e das exigências que o Tribunal de Contas, ou que recomendação, aquelas notificações recomendatórias por parte do Ministério Público, foram acatadas, foram obedecidas. Esses itens aqui, até 2009, não era exigido planilha detalhada. Não houve, não teve problema, as contas foram aprovadas. Eram feitos o quê? Eram feitos orçamentos, via-se preço na região daquele produto que precisava adquirir, colhia 3 orçamentos e tinha como base aqueles 3 orçamentos que já eram praticados por preços praticados. A administração continuou fazendo assim. Quando foi em 2009, surgiu então para o prefeito essa novidade. Daí em diante começou então a apresentar a planilha detalhada, mas até aqui não havia sido exigido. Eram feitos o quê? Eram feitos orçamentos. 3 orçamentos de empresas do ramo, não ocorrendo assim qualquer irregularidade, pois os orçamentos prévios existentes têm um condão e são orçamentos detalhados. Não era planilha detalhada, mas eram orçamentos detalhados que traziam previamente o orçamento e o preço, não havendo o que falar em irregularidade. Então, 2.6.1, 2.6.2, vai falar da mesma coisa, 2.6.3, 6.4, 6.5. Nós queremos chamar a atenção aqui, nós não iremos falar item por item, até porque o tempo não vai me permitir. Em relação à contratação, aqui vem a contratação de um veículo de comunicação, de um jornal, vem a contratação de pontos de empresa que prestava serviço de internet, vem a contratação da IL, que presta serviço em todo o noroeste do estado. Em relação à IL, por exemplo, a equipe técnica dizia o seguinte: vocês não têm como comparar. Por que ela chega? Ela chegou e falou: ó, serviço, só ela aparece para prestar o serviço. A IL, só ela aparece no noroeste. Não aparece mais na Grande Vitória, aqui deve ter. Mas lá em Água Doce do Norte, em Águia Branca, em Barra de São Francisco, só a IL presta serviço de software. Só ela vai lá, só ela monta, não aparece outra empresa. Ela chegou lá em 2009 e falou: ó, meu serviço é R$144 mil. A comissão de licitação, isso aqui eu estou dando exemplo da IL, avaliou e falou: não, por que em 2008 vocês prestaram o serviço por tanto e esse ano vocês querem tanto? Ó, nós vamos dar 8 dias para vocês adequarem o valor dentro de quê? Dentro daquele índice de reajuste previsto. Vocês vão ter que adequar. Isso aqui não, nós não contratamos vocês por isso. Inclusive a equipe técnica chegou a parabenizar a comissão de licitação. Daí 8 dias, aquele valor foi reduzido para R$120 mil. Por quê? Porque seria o valor justo, levando em consideração o pago em 2008 e o IGPM para 2009. Então,
A comissão falou, mas não existia outra empresa, vocês precisavam de uma planilha detalhada. Mas ninguém presta esse serviço lá. Ué. Como é que eu vou ter uma planilha de alguém que não presta? E aí ele está prestando serviço lá, que nós temos informação desde 1996. Desde 1996. Abraão foi secretário nesse período. Período anterior, eu não tenho informação se ela prestou serviço. Ele até acha que prestou, mas eu não sei. Mas desde 96. E esse índice é levado em conta, o aumento é levado de acordo com o IGPM. Então ela não chega lá, por exemplo, e presta um serviço de 120 mil reais esse ano, e o ano que vem chega lá e fala, o meu serviço esse ano é 300 mil. Não é feito dessa maneira. Então o aumento é justo, não existe mais ninguém que presta tal serviço. Só aparece ela, mas é feita licitação. São convidados, é feito através de pregão. Qualquer um pode ir do ramo, mas não aparece, não sei por falta de estrutura, não sei qual o motivo. Em relação à internet, a empresa de internet, apareceu uma empresa e falou, eu presto serviço por 120 mil. A outra apareceu e falou, eu presto por 39. A outra apareceu e falou, eu presto por 70. A equipe técnica falou assim, por que aparece empresa? Aí ela cobrando a planilha. Vocês precisam ter uma planilha detalhada aí, porque uma empresa aparece e fala que presta por 39, a outra fala que por 120. O que é isso? A Guarda do Norte tem uma empresa que presta serviço de internet, só existe uma empresa lá. Pelo menos em 2009 era só uma. Agora não posso dizer isso não, porque depois que tornar a Vivo, de repente a Vivo também pode prestar. Mas só existia uma empresa lá que prestava serviço de provedor de internet. Ela deu o preço dela, foi feito também orçamentos, a outra deu um preço extremamente exagerado e a outra um preço médio. A administração contratou de preço menor. Não houve combinação, empresas de lugares totalmente diferentes, inclusive a parte técnica nem questiona que houve combinação, ela questiona só a planilha. Mas o que eu quero chamar a atenção dos senhores, nesse caso, como não havia outra empresa, podia até contratar direto, sem exigência de licitação, mas assim não fez. O jornal de circulação da mesma maneira. Em relação a esse contrato da internet, houve duas alterações. Por quê? Depois de contratar 13 pontos, precisou de mais um ponto na unidade de saúde. Essa unidade de saúde, por ter que mandar informações para o Ministério da Saúde, por ter que receber informações, foi preciso de colocar. Precisava, então, de haver uma majoração no serviço prestado, porque havia mais um ponto. Só que, assim, meados de 2009, julho, agosto, houve queda brusca na arrecadação. Teve uma crise mundial, né? O presidente da República, à época, falou, isso é uma marola que está chegando para nós aqui e tal, ficou uma frase assim bem conhecida. Nesse período, o que é que o prefeito fez? Revisão de todos os contratos e diminuição em 25% do valor dos contratos, o que é permitido pela lei de licitação. Então, houve, nesse contrato, 2 editamentos? Houve um editamento porque precisou de mais um ponto e houve a diminuição no valor global do contrato por quedas bruscas na arrecadação. Da internet nós já falamos, da IL já falamos, o tempo está acabando. 2.8, a cláusula restritiva de competição no edital. Foi feito o edital para contratar empresa, pessoa jurídica, para prestar serviço de caminhão caçamba. Precisava de um para a Secretaria de Obras, outro para coletagem de lixo. No edital estava escrito pessoa jurídica. A parte técnica do tribunal entendeu que quando você coloca pessoa jurídica, você restringe o edital. Por quê? Porque não há proibição da pessoa física prestar esse tipo de serviço também, porque pode ter caminhão e prestar esse serviço. E é verdade, não há mesmo não. Poderia ter no edital que a pessoa física poderia prestar. Foi um erro material, não foi feito direcionamento para contratar empresa alguma. A contratação de pessoa jurídica é mais barato para o município do que a contratação de pessoa física. Esse fato por si só justificaria, mas não foi feito, não foi isso. Acabou que não colocou pessoa física. Não direcionou, mas não colocou pessoa física. O STJ, nesse sentido, diz o seguinte, que imprecisões no edital que não prejudique nem lese o Estado, nesse caso não lesou em nada, na verdade,
o município ele foi até beneficiado porque contratar pessoa jurídica é mais barato, por se constituir em mera irregularidade formal, não conduz à declaração de nulidade da homologação do certame. Vale dizer que a modalidade aqui foi pregão. Todas as pessoas jurídicas do Brasil teve acesso, publicado no Diário Oficial da União, publicado no Diário Oficial do Estado, publicado, não sei se esse aqui foi publicado da tribuna, mas sempre era publicado, ou seja, a maior publicidade possível foi dado também a essa licitação. Sonegação de processo relativo ao procedimento licitatório. Isso aqui aconteceu um equívoco nesse processo aqui. Quando a equipe teve lá para fazer auditoria, um processo para compra de combustível, e gás, liquefeito de petróleo, combustível de modo geral, ele sumiu da contabilidade. Parece que é até brincadeira, né? Mas não é brincadeira, não. A equipe técnica, por sua vez, tinha que fazer o quê? Ó, foi sonegado aqui o processo para eu olhar. Se não foi entregue a ele, ele tinha que ir até essa conclusão. Mas o que acontece? Esse processo apareceu, então, do outro relator, eu requeri a juntada dele aos autos para que fique sanado essa irregularidade. Com a apresentação dele, a sonegação inexiste. No período, ele não está. Estava lá em algum lugar que ninguém viu. A história é essa. Mas não foi por irregularidade, eles tiveram acesso à parte contábil, apenas o processo. Mas eu pedi aqui agora a juntada, deixei aí, então, que possa ser reavaliado esse item aí. Eu não vou fazer comentário nenhum em relação a isso aqui. O processo está aí, então nós só queremos a juntada dele e a avaliação para que seja sanado esse item aqui. A contratação de artista com empresário não exclusivo é o item 2.11 da irregularidade. Veja bem, foi feita a contratação por R$10.100 de 2 cantores, Carlinhos e Éder, e o empresário que se apresentou a carta de exclusividade, ele foi contratado, e depois a equipe técnica entendeu que isso foi publicado no Diário Oficial, foi aguardado aqueles 5 dias para que fizesse a tal contratação, para que fizesse o contrato. Na verdade, tudo o que foi exigido fora feito. Contudo, eles entenderam que o artista, aqueles artistas não tinham, a empresa que contratou não tinha exclusividade. Mas nós juntamos a carta de exclusividade. A carta de exclusividade ela pode ser subestabelecida, que isso acontece demais no mundo artístico, bem como o jogador de futebol. A exclusividade ela não desaparece com o subestabelecimento. Então nós gostaríamos que fosse avaliado esse item também e que fosse considerado também regular, não só esse, como todos. De um modo geral, dos 13 detectados pela área técnica como irregulares, nós falamos, na verdade, são meros erros materiais, não ficando provado em nada a intenção de lesar o município ou de causar dano ao erário. O prefeito não causou dano ao erário, não desviou, não maculou, não simulou licitação. Os contratos, todos, vocês podem perceber, são de pequenos valores, não há montanha de dinheiro, não houve indício de irregularidade, já estou terminando, senhor presidente, indício de irregularidade por parte do senhor prefeito. Contudo, se vossas excelências entenderem que as provas apresentadas, a argumentação trazida para esse tribunal, para essa Câmara, não são suficientes, que aprove esse relatório, então, com ressalvas, para que não venha, se caso ele for prefeito novamente, ou os prefeitos que estão lá, não venha cometer esses erros materiais. Mas não houve dolo, não houve má-fé, não houve culpa, não houve desvio de recurso público. Muito obrigado, desculpa aí por exceder o prazo, agradeço. Eu vou passar o processo do Ministério Público, mas o relator, mas antes, relator, o Ministério Público pediu para fazer um questionamento. Com a palavra, o Ministério Público. Cumprimentar a Vossa Excelência, está na defesa dos interesses do cliente. Só uma confirmação aqui, esse processo que foi extraviado, que está sendo agora anexado aos autos, é o relacionado à compra de combustíveis, né, esse que é um contrato que foi feito um pagamento de R$700 mil em maneira geral, isso, só isso.
Que é um dos principais contratos, eu quero crer, Não, sem em dúvida. termos de valores, né? Dos 13 aqui é o único De valor expressivo. Exatamente, o outro maior aqui seria da IEL de 120 mil. Os demais é 10 mil, 20 mil, contratos pequenos. Tá, ok. Muito obrigado. Por nada. Até aproveito. Presidente, eu agradeço a participação do Dr. Edivan. Solicito a juntada de todos os documentos, notas taquigráficas e encaminhamento para a área técnica. A Secretaria-Geral das Sessões, a Secretaria da Câmara, para proceder na forma do voto relator. Havia um outro processo com pedido de sustentação oral, mas que já foi adiado, que é o processo 5922-2009 de UNA. Não havendo mais sustentação oral solicitada, retornamos à pauta. Já havia relatado o processo 6914-2008, foi realizado o primeiro pregão, dando sequência, processo 3717-2014, uma omissão na remessa para prestação de contas bimestral, Prefeitura Municipal de Vargem Alta. Nós estamos acompanhando o atendimento técnico ministerial, saneado a omissão pelo arquivamento. Processo 3740-2014, também omissão na remessa, prestação de contas bimestral, meses 13 e 14, Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré. Da mesma maneira, saneado a omissão, nós vamos acompanhar o Ministério Público e a área técnica pelo arquivamento. Processo 4415-2014, omissão na remessa, prestação de contas bimestral, Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré, primeiro e segundo bimestre de 2014. Também saneado a omissão, acompanhando a área técnica do Ministério Público pelo arquivamento. Processo 11367-2014, também omissão na remessa, prestação de contas bimestral, quarto bimestre de 2014, Câmara Municipal de São José do Calçado, saneado a omissão, acompanhando a área técnica do Ministério Público pelo arquivamento. Eu gostaria de fazer uma observação com relação a esses processos de omissão de prestação de contas. Isso demonstra que o tribunal está, de fato, empenhado em receber essas informações dos municípios, está cobrando, e se o município ou o gestor não encaminha, estará sujeito às multas e às sanções da nossa lei e do regimento. E como o saneamento das omissões está ocorrendo de maneira bastante satisfatória, eu acredito que os municípios e os gestores estão percebendo a importância que é prestar uma informação tempestiva e correta para o Tribunal de Contas, porque na verdade está prestando informação para a sociedade capixaba. Dando sequência, processo 2723-2013, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguaçuí, prestação de contas anual, exercício 2012, nós estamos acompanhando área técnica e Ministério Público, parecer da nova doutor Heron Carlos, regulares, dando-se a devida quitação ao senhor Ademir José Rocha Couze, diretor-geral. Após tanto julgado, arquive-se. Não há divergência. Próximo processo é o 2906-2015, uma representação em face da Prefeitura Municipal de Ecoporanga, edital de processo seletivo e simplificado 01-2015. A pedido de sustentação oral, foi realizado o primeiro pregão. Solicito ao secretário que faça o segundo pregão na forma regimental. Acontece presente interessado no processo 2906-2015, representação em face da Prefeitura Municipal de Ecoporanga, interessado Robério Pinheiro Rodrigues, responsável Pedro Costa Filho. Não se encontra, senhor presidente. Então, o processo continua em pauta, julgamento adiado na forma regimental. O próximo processo
é o processo 1730/2011. Nós vamos manter o adiamento. Processo 1862/2011. Nós vamos adiar. Processo 3350/2015. Relatório de gestão fiscal segundo semestre de 2014. Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã. Parecer de alerta. Senhor presidente, Pois não. desculpa, o processo 3350, que Vossa Excelência acabou de votar, relatório de gestão fiscal, trata de questão de pessoal? Aqui é com relação à despesa com pessoal, encargos, alcançou 51,51%. Desculpa, presidente, por conta daquela decisão nossa da sessão passada, eu estou solicitando a Vossa Excelência que também expressa determinação. É verdade. Bem lembrado por Vossa Excelência. Então fica incluída na nossa fundamentação a recomendação e determinação. Obrigado, senhor presidente. Conforme já decidido na sessão anterior. Isso. E agradeço a atenção de Vossa Excelência. Obrigado, presidente. O próximo processo é o 2233/2010. Nós vamos adiar. Proclamando o resultado. Processo, relatei os seguintes processos. 6914/2008, realizado primeiro pregão, processo adiado. 3717/2014, arquivar. 3740/2014, arquivar. 4415/2014, arquivar. 11367/2014, arquivar. 2723/2013, regulares, quitação, arquivamento. 2906/2015, foi feito pregão, julgamento adiado. Processo 1730/2011, adiado. 1862/2011, adiado. Processo 3350/2015, alerta com determinação. Processo 2233/2010, adiado. Eu queria apenas dar ciência a essa egrégia Câmara e agradecer a presença do Fórum Intersindical de Serviço Público, formado pelos sindipúblicos. Nós temos vários sindicatos aqui, Sindisaúde, Sindipol, Sindifiscal, Sindienfermeiros, Sindijudiciário, Sindibancários, Intersindical. O Tribunal de Contas está sempre à disposição de Vossas Senhorias. Passa a palavra ao conselheiro Rodrigo Chamon. Também agradeço a presença e agradeço o envio da publicação de abril de 2015. Presidente, o primeiro processo foi fruto de sustentação oral, o segundo processo estou adiando e o terceiro solicito o pregão. O secretário para fazer o devido pregão. Contra-se presidente interessado no processo 4554/2008, denúncia em face da Prefeitura de Marechal Floriano. Responsáveis: João Carlos Lorenzoni, Irinete Littig Rende, Thaís das Graças Roman, Wagner Lovati e Sandra Helena Delboni Venturini. Ou algum de seus advogados, Rita de Cássia Ronque Roman e Celestino Roman. Também não se conta, senhor presidente. Mantém em pauta para a próxima. Eminente conselheiro Rodrigo Chamon relatou o seguinte processo: 8340/2010, foi objeto de sustentação oral, já na forma relatada pelo conselheiro. Processo 4516/2008, adiado. E o processo 4554/2008 foi feito primeiro pregão, processo continua em pauta, julgamento adiado. Palavra ao conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Primeiro processo da pauta, senhor presidente,
Processo 3687/2014, omissão nas remessas, segundo ao sexto bimestre e fechamento do exercício de 2013, Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, saneamento da omissão, arquivamento sem divergência. Segundo processo 5272/2014, também omissão na remessa, prestação de contas primeiro e segundo bimestre de 2014, Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, responsável Francisco Salvo Belisário, também saneamento da omissão, arquivamento. Processo 5279/2014, omissão na remessa, primeiro e segundo bimestre de 2014, Fundo Municipal de Saúde de Batiba, Adalto de Almeida Oliveira, saneamento na omissão, arquivamento. Processo 5281/2014, omissão na remessa, primeiro e segundo bimestre de 2014, Serviço Autônomo de Água e Esgoto Jerônimo Monteiro, Romildo Bolsões Lanes, também saneamento na omissão, arquivamento. 11055/2014, omissão na remessa, 4 bimestres de 2014, Prefeitura de Bitirama, Javan de Oliveira Silva, saneamento na omissão, arquivamento. 582/2015, omissão na remessa, 15 bimestre de 2014, Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, Maria Manuela Alves Pedroso, saneamento na omissão, arquivamento. Processo 3788/2014, prestação de contas anual, exercício de 2013, Companhia de Desenvolvimento de Projetos Especiais, a gestora Tânia Saad Noé. Esse processo, presidente, eu estou acompanhando a área técnica do Ministério Público Especial de Contas, estou votando pela regularidade da prestação de contas da Companhia de Desenvolvimento de Projetos Especiais, CODESP, exercício de 2013, responsabilidade da senhora Tânia Saad Noé, liquidante, dando a devida quitação. Processo 2883/2013, Prefeitura Municipal de Alegre, prestação de contas anual, exercício de 2012, responsável Ulisses de Campos e Paulo Caça Domingues. Eu estou votando pela decretação de revelia dos dois gestores em comento, senhor presidente. Sem divergência. Processo 3361/2013, Fundo Municipal de Saúde Bom Jesus do Norte, prestação de contas anual, exercício de 2012, responsável Márcia Alessandra da Silva Azevedo e Roberto Coelho do Carmo. Estou acompanhando ambos os pareceres e eu estou votando pela regularidade de prestação de contas anual, Fundo Municipal de Saúde Bom Jesus do Norte, exercício de 2012, responsabilidade da senhora Márcia Alessandra Silva Azevedo, secretária municipal de saúde, período 1 de 1 a 5 de 4 de 2012, senhor Roberto Coelho do Carmo, secretário municipal de saúde, período 9 de 4 31 de 12 de 2012, dando-lhes a devida quitação. Processo 2948/2013, eu vou adiar, senhor presidente. Processo 32, melhor dizendo, 42 de 2013, continua com vistas Ministério Público Especial de Contas. Processo 5922/2009, eu estou adiando, bem como 1678 de 2012. O processo 864 de 2014 é uma fiscalização ordinária, exercício de 2013, Prefeitura Municipal de Iuna. Esse processo eu estou declarando a revelia do senhor Gildo Pimentel Silveira e da senhora secretária de Educação e da senhora Maria Rosileia Alves Carvalho Pregoeira. Processo 8563 de 2014, fiscalização ordinária, exercício de 2013, responsável é o senhor Ivaí Vieira de Melo, o órgão Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. Estou acompanhando ambos os pareceres e estou votando pelo arquivamento. Foram tidos como regulares os atos de gestão. Processo 7171/2012, relatoria doutora Márcia, sobrestada, aguardando julgamento, processo 3498/2014.
Processo 2384/2014, admin relatoria, representação, também sobre estado, aguardando julgamento, processo 3498/2014. Processo 8506/2014, uma representação em face da Prefeitura de Conceição do Castelo, pregão presencial 62/2014. Esse processo, senhor presidente, apesar de se tratar da mesma matéria, extinção do processo sem resolução de mérito, é aquele caso que já tem consenso no plenário, que não houve concessão de cautelar. Então, eu estou votando, mas não há divergência. Vamos seguir. Processo 2100/2012, eu estou adiando, bem como o processo 3177 de 2012. O processo 2216 de 2012, também não há divergência. Estou votando pela regularidade de prestação de contas anual, Fundação de Amparo, Pesquisa do Espírito Santo, exercício de 2011. Responsabilidade dos senhores Aureliano Nogueira da Costa, diretor-presidente, período 1 de 2011 a 7 de 2 de 2011. Anilton Salles Garcia, diretor-presidente, entre 8 de 12 a 31 de 12 de 2011. Maria Tereza Conag, ou Conago, né, diretora administrativa financeira, em 1 de 1 a 7 de 8 e 7 de 9 a 31 de 12 de 2011. Valéria Fagundes, diretora administrativa financeira, 8 de 8 a 6 de 9 de 2011, dando-lhes a devida quitação com o arquivamento respectivo. Processo 3067 de 2012, eu também estou adiando. Processo 2261 de 2012, esse processo já foi exaurida a nossa jurisdição. Na oportunidade eu votei pelo arquivamento. Houve o procedimento de comunicação à Câmara, conforme artigo 131, para o primeiro da resolução 261/2013, e o Ministério Público Especial de Contas solicitou a expedição de determinação para que houvesse ampla divulgação por meio eletrônico de acesso ao público das prestações de contas relativas ao exercício financeiro. Já foi firmado o entendimento também, nós estamos fazendo recomendação. Exatamente. Não há divergência, né, presidente? Não há divergência. Podemos seguir. Próximo processo, 3076/2015, senhor presidente, é aquela situação que Vossa Excelência votou, que foi decidida na sessão passada. Eu estou fazendo um adendo no voto, relatório de gestão fiscal terceiro quadrimestre, processo 3076/2015, Prefeitura de Alto Rio Novo, responsável Maria Manuela Alves Pedroso. Além do parecer de alerta, despesa com o pessoal alcançou o limite de 58,14%, infelizmente. Muito acima, e estou expedindo determinação para que se observe o reenquadramento da despesa nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos 2 quadrimestres, já não foi feito, né? Senhor presidente, uma colocação, o conselheiro Chamon também, como nós já, me parece que Vossa Excelência encampou, é padrão essa determinação, nós poderíamos comunicar a técnica do procedimento utilizado pela Câmara, porque a Câmara vai continuar fazendo somente o alerta, ele já chega para nós de maneira uniforme, digamos assim. Eu questiono a presidência e o conselheiro Chamon, o que acha da sugestão. Eu gostaria de, por prudência, encaminhar primeiro ao plenário, para que haja uma comunicação de todo o colegiado e não apenas da primeira Câmara. Perfeitamente. Qualquer senso de Vossa Excelência? Não, perfeitamente, acompanho e, inclusive, como Vossa Excelência é o presidente do colegiado, fracionário, digamos assim, eu solicito que Vossa Excelência, assim puder fazê-lo, na próxima sessão nós já comuniquemos e assim se Vossa Excelência proceda. Já farei, dizendo que foi sugestão de Vossa Excelência. Não, isso eu agradeço, mas não há necessidade. Eu solicito apenas que seja feito. Perfeitamente. Próximo processo, presidente, o processo 3077 de 2015, também nós temos o mesmo problema, limite pessoal 52,70, também com determinação. Processo seguinte, processo 3079/2015, também parecer de alerta, relatório de gestão fiscal, também com o mesmo problema. Melhor dizendo, senhor presidente, esse processo nós não temos o problema, é 49,75, é só parecer de alerta. Processo 5532 de 2009, a Câmara Municipal de Ecoporanga, fiscalização de denúncia e auditoria,
Eu estou, senhor presidente, declarando a revelia, melhor dizendo, votando pela declaração de revelia, para que o colegiado, se assim o quiser, acompanhe, do senhor Laerte Geraldo Comério, Benjamin Silva de Souza e Edésio Luiz de Almeida. Então, vereadores, processo 2957 de 2012, é uma denúncia, identidade preservada. Eu estou acompanhando a área técnica do Ministério Público Especial de Contas, estou votando pelo conhecimento e pela improcedência da denúncia. Os atos foram tidos como regulares. Processo 983 de 2009, eu estou adiando. Os demais processos de pessoal, senhor presidente, todos regulares, registro acompanhando. 822 de 2014 de Manuel dos Anjos Neto, 716713 de Diene Machado da Silva, 890714 Gilberto Santos de Barros, 272114 Luzimar Santana Passinato, 909814 Terezinha Almeida Boa Morte, 50114 João Batista Macedo, 677913 Tereza Alves Leal, 451513 Zilda Grigio Valadares, 308814 Jeremias Carneiro, 310614 Zélia do Espírito Santo Sherry, 701214 Deusa Ferreira, 329414 Edneia Conceição Loureiro e outro. Senhor presidente, nós temos um Macedo aqui, não é parente de Vossa Excelência não, né? É só porque nós teríamos problema de quórum. Senhor presidente, o primeiro processo... A família Macedo é muito grande. É grande, né? Veio de Portugal no início do final do século XVIII, início do século XIX. E se espalhou pelo Brasil. Enfim, mas não é parente, né? Não. Eu visitei a Embrapa Gado de Leite lá em Coronel Pacheco, antes de vir aqui para o tribunal, e quando cheguei lá, já a fama é grande lá. Eles estão comandando tudo lá. Senhor presidente, passou batido aqui, eu estava fazendo a revisão sucinta aqui dos meus processos. Primeiro processo em pauta, qual foi a decisão? 6914? De Vossa Excelência, Adiado. Obrigado, senhor presidente. É só retorno a palavra a Vossa Excelência. Eu vou proclamar o resultado e, ao mesmo tempo, fazer uma observação com relação a um processo. Mas vamos lá, proclamando o resultado. O senhor Marco Antônio da Silva relatou o seguinte processo. 3687-2014, arquivar. 5272-2014, arquivar. 5279-2014, arquivar. 5281-2014, arquivar. 11055-2014, arquivar. 582-2015, arquivar. 3788-2014, regulares, quitação, arquivamento. 2883-2013, revelia. 3361-2013, regulares, quitação, arquivar. 2948-2013, adiado. 3242-2013, continua com vista ao Ministério Público. 5922-2009, adiado. 1678-2012, adiado. 864-2014, revelia. 8563-2014, arquivar. 7171-2012, manter sobrestamento. Processo 2384-2014, manter sobrestado. Processo 8506-2016, este sim, extinção do processo sem resolução de mérito. Processo 2100-2012, adiado. 3177-2012, adiado. Processo 2216-2012, regulares, quitação, arquivamento. 3067-2012, adiado. Processo 2261-2012, arquivar.
e com recomendação. Processo 3076-2015, alerta com determinação. 3077-2015, alerta, determinação. Processo 3079-2015, alerta. 5532-2009, revelia. Processo 2957-2012, a área técnica, é esse processo que gostaria de verificar com Vossa Excelência? Sim, presidente. A área técnica encaminha a admissibilidade ao relator. Não foi feita a instrução técnica inicial, então, na verdade, eu acredito que seria pela não conhecer da denúncia, porque não há sequer instrução técnica inicial. Senhor presidente, ou adiar. Isso que eu ia falar. Posso adiar, que aí eu vou me inteirar melhor e faço Perfeitamente. trago na próxima sessão. Então fica adiado. 2957 de 2012 adiado. Processo 983 de 2009 adiado. Esse processo de pessoal declarar na forma relatada. Nada mais havendo a tratar. Após relatados 55 processos, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 15 de abril, quarta-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.